A yoga tem um papel muito importante na saúde das pessoas. Trabalha os músculos, todas as articulações, fortalece, também dá equilíbrio Um equilíbrio da energia. e a prática do yoga dá-te mais liberdade. Esta possibilidade de escolher, porque tu tens um sistema nervoso em equilíbrio, é fundamental. E atenção que relaxar faz extremamente bem à saúde. Por isso é quando nós nos enervamos, nos dizem respira fundo. O que é que tem de interesse baixar o ritmo cardíaco? Equilibram as emoções e, é engraçado, melhoram a memória. Esta educação da mente, de fazer com que a pessoa esteja presente, se habitua a não estar a ruminar no passado ou a projetar no futuro, segundo as suas próprias expectativas ou medos, ansiedades, é fundamental para o equilíbrio emocional e, portanto, é um anti-stress brutal. Tens assim algum conselho prático anti-stress? Nós temos uma técnica fabulosa. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Entre Pulsos, a escuta profunda que transforma a sua saúde. O meu nome é Pedro Choi, sou doutorado em Medicina Chinesa, pioneiro em Portugal, já com mais de 40 anos de experiência profissional e depois de ter visto centenas de milhares de pessoas. Hoje trago-vos uma super especialista em yoga e meditação, a senhora professora doutora Paula Moraes, que é doutorada em filosofia, especialista em filosofia da yoga, é mestre de yoga, é mestrada em ética do yoga, agora estou a tentar dizer da maneira correta, eu sei que cada pessoa no seu país pronuncia as coisas da forma que lhes soa, o que é natural, em sânscrito diz yoga. E tenho mestrado em Ética da Yoga da Universidade de Yoga de Lisboa e, como é evidente, eu e a Paula vamos tratar-nos por tu porque somos amigos desde a adolescência. Crescemos na mesma cidade, Almeirim. Eu vivi lá desde os meus 6 meses de idade e a Paula desde os 6 anos de idade e, de certa forma, pertencíamos a um mesmo grupo de amigos, um grupo super interessante. Eu penso que aquela época era uma época muito diferente da atual. Eu tenho 66 anos, assim vocês já se situam, e as pessoas da época usavam o seu tempo de uma forma muito diferente da atual. Não havia os ecrãs, estas coisas que já estamos todos agarrados hoje, e as pessoas tinham atividades muito mais naturais, tais como, por exemplo, conversar. É verdade, Pedro. Olha, deixa-me primeiro agradecer-te o convite, que fiquei muito contente, não só por poder reencontrar-te, mas também para partilhar uma das minhas grandes paixões, que é o yoga. E sim, lembro-me muito bem de ti, com muito carinho, conversávamos imenso. É verdade. Tenho memória de uma vez tu chegares de Coimbra na tua mota, com aqueles capacetes e que parares na minha casa, simplesmente para conversar. Lembro que passávamos muito tempo no jardim a filosofar com outros amigos, não é? Sobre o sentido da vida. E tenho uma memória também muito curiosa que numa passagem do ano, no início da noite, eu estava com dor de cabeça e queixei-me e tu puseste uns dedos, não sei muito bem, aqui alguns na fronte, e a dor de cabeça passou. Tinhas tu 17 anos. Tinha eu 17 anos. E eu estava a começar a estudar, ou já estava a estudar medicina chinesa, que eu tenho uma diferença de idade em relação a ti, sou mais velho, sim. e já estava a começar a estudar medicina chinesa em Marselha. É verdade, lembro-me muito bem disso. Portanto, olha, muitos parabéns pelo todo o teu percurso a nível da divulgação da acupuntura. Precisamos de mais pessoas como tu. Eu vou fazer só um reparo que eu tirei o mestrado na Universidade Nova de Lisboa e o doutoramento na Faculdade de Letras de Lisboa. Eu peço desculpa que eu sou péssimo com estes pormenores. Não é muito importante. De qualquer das formas, eu sei que tu és uma pessoa absolutamente simples e tal como eu não uso os títulos. Cada vez que eu me apresento, seja onde for, é Pedro ou Pedro Choi, nunca mais nada do que isso. Aliás, até acontece uma coisa muito engraçada comigo, que eu pareço mais novo que o que sou. Eu acho que tem tudo a ver com a medicina chinesa, porque sei cuidar da minha saúde e depois o de dentro também se manifesta por fora. E está a acontecer um problema que é as pessoas pensam que eu não sou eu. Ou melhor, se eu me apresento Pedro, está tudo ótimo. Se eu me apresento Pedro Choi, dizer, és filho daquele da acupuntura. Eu disse, é isso mesmo. Manda lá cumprimentos ao teu pai. E eu acho isso super engraçado.
no meio disso. E está a criar na clínica um outro problema, que é, às vezes as pessoas pensam que eu não sou eu e protestam, porque estava à espera de ver uma pessoa muito mais velha. Mas pronto, também um homem de 66 anos não é assim um acabado Não. nessas circunstâncias. Também não me sinto acabada. Sabes que eu acho que, pegando no que tu estás a dizer da simplicidade, a simplicidade tem a ver com a autenticidade, sermos quem somos. E isso poupa muito stress. O facto de nós nos apresentarmos como somos vai facilitar muito a convivência com os outros e não perdes tempo a fingir ou a criar máscaras. Justamente. Máscaras temos sempre, faz parte, mas dá saúde, a autenticidade dá saúde. E justamente a minha área de intervenção é saúde. Eu convidei justamente porque acho que a yoga tem um papel muito importante na saúde das pessoas. Eu receito yoga, ou seja, Pois. mando pessoas a fazer yoga por diversos motivos de saúde. Mas gostaria que tu és muito mais especialista do que eu nessa matéria, ou melhor, tu és especialista, eu sou um amador. Gostaria que tu explicasses às pessoas lá em casa o que é a yoga e como é que a yoga pode contribuir para, eu vou dizer saúde, porque saúde é muito mais do que não ter doença, é um estado de bem-estar, é um estado de se sentir bem na vida, no seu global. Portanto, é uma designação muito mais lata do que não ter doença. Sim. E por isso eu gostaria que tu explicasses às pessoas como é que a yoga pode contribuir para a saúde. Atenção, não estou a dizer a menosprezar a yoga, eu penso que sou da opinião que yoga consegue ajudar as pessoas realmente em muitas doenças, não só no sentido de melhorar o bem-estar. Olha, então é uma conversa longa, vamos tentar resumir também para não cansar os nossos ouvintes. Começo por dizer que o yoga não é uma medicina tradicional, convencional, não é uma medicina, não se apresenta como tal. E também não é uma terapia. No entanto, faz muito bem à saúde, não é? Ou seja, o yoga é uma filosofia, está codificado na tradição como um darshana, significa uma perspectiva filosófica, mas como é uma filosofia diferente da que nós estamos habituados, porque nós temos a ideia que a filosofia ocidental é muito teórica, não é? É muito do pensamento, o exercício do pensamento, e o yoga, assim como as filosofias orientais, são sempre filosofias práticas. Têm princípios filosóficos, têm cosmovisões, têm formas de pensar o mundo, mas depois apresentam sempre uma vertente prática para ajudar o ser humano a compreender-se e a compreender o seu papel no mundo. E então, são esses exercícios que com alguma constância podem fazer muito bem. Por exemplo, a parte física, que é mais aquelas posições chamadas asana, que o yoga é tão conhecido, não é uma ginástica apenas, porque ele não é. Ele trabalha profundamente os músculos, trabalha todas as articulações, fortalece, mas também dá equilíbrio, não é? E como cada asana, cada posição tem consequências ou vai agir a nível do sistema endócrino, ou seja, na produção das hormonas que contribuem para o nosso bem-estar. Uma flexão lateral, uma rotação vai fazer bem à coluna vertebral, mas também vai proporcionar mais saúde da parte hormonal. Eu também, já que falei na coluna vertebral, não é? A coluna vertebral é fundamental. Não só porque existem os tais nervos que partem da coluna vertebral e que vão afetar a saúde dos nossos órgãos, mas também para que haja uma comunicação neuronal, uma comunicação fácil e mais rápida até, entre os estímulos e as respostas, favorecendo assim respostas mais rápidas e mais inspiradas. Olha, já que estás a falar de coluna vertebral, eu vou acrescentar uma coisa que eu acho que tu fugiste de propósito para falar de coisas que as pessoas entendam com mais facilidade. A coluna vertebral junta dois meridianos de medicina chinesa que os indianos designam de outra maneira, ok?
É daí que nasce a noção de chakras. São as zonas Certo, onde exatamente. esses dois meridianos, que em medicina chinesa se chamam Tu-Mai e Jan-Mai, e que representam o lado masculino, que é o Tu-Mai, e o Jan-Mai, que representa o lado feminino do ser humano, e tudo o que isso tem de consequência, o lado feminino e o lado masculino de cada ser humano, ou seja, todos os seres humanos têm esses dois lados, ok? Na prática é uma energia do tipo Yang, uma energia do tipo Yin, e depois se misturam. Na prática, eu entendo essa interpretação da yoga como sendo, que vem do sânscrito e do indiano, da mesma forma que os chineses designam, e esses são os dois meridianos mais importantes do corpo. Estamos a falar de energia também. Na minha opinião, a yoga promove, e peço desculpa da minha pronúncia não ser boa, e promove um equilíbrio da energia. E como a minha medicina trata energias, essa parte é a parte que eu considero ainda mais positiva. Eu posso dizer-te que já enviei para fazer yoga em qualquer escola que tivesse jeito, porque mesmo quando as pessoas não são ótimas, se forem ótimas a ensinar yoga, melhor ainda. Mesmo quando não são ótimas, aquilo faz algum bem É sempre. verdade. Porque aquele tipo de movimento, a respiração em si, os, nós somos antenas. Aliás, nós somos do tempo em quando a antena da televisão partia, punha-se o dedo em cima do local da antena, rodava-se de posição até começar a aparecer a imagem. Ou seja, nós somos antenas e os nossos movimentos corporais promovem uma captação da energia. Sim. E em várias asanas, o próprio significado está espelhado no nome. Como, por exemplo, a minha pronúncia que já está errada, mas Surya Namaskar. Traduzido para português, saudação ao sol. A saudação ao sol simboliza a captação da energia do momento em que o sol nasce, que é uma energia do tipo madeira, é uma energia do tipo primavera, uma energia que promove crescimento e que faz um crescimento da energia dentro do seu próprio organismo. Exato. Por exemplo, e aqui já estamos a falar de coisas que têm uma Sim. componente mais energética, e vou-te deixar falar, não te quero roubar, porque tu dessa área sabes claramente muito mais do que eu. Sabes que as tradições, as várias tradições têm muito em comum, o que me faz cada vez mais pensar que a sabedoria é uma só. Depois tem, em vários contextos é pensada e interpretada de formas diferentes. Nós no yoga também existe um sistema prânico, um sistema energético. Exatamente, duas nadi principais que correspondem aos meridianos na acupuntura, que circundam a coluna vertebral, correspondem à energia masculina e à energia feminina, e da feminina, Pingala, masculina, que também depois temos ainda uma outra nadi central, a nadi central do fogo, Sushumna, e portanto nós queremos sempre trabalhar estas três nadi, ou principalmente Ida e Pingala, no sentido de equilibrar as polaridades. Existem, por exemplo, exercícios de respiração, os pranayama, que correspondem a quê? Prana, a energia vital, vamos captar e expandir toda a energia vital. Vou aproveitar o que estás a dizer. Sim. Para te dizer que eu digo aos meus pacientes para procurarem um mestre de yoga ou, na pior das hipóteses, se não tiverem solução, irem ao YouTube e aprenderem pranayama e indico em algumas circunstâncias muito específicas. Uma delas é em alterações do ritmo cardíaco e funciona muito bem. Outra delas é fobias e funciona muito bem. As pessoas não têm noção, mas há pessoas fóbicas, que as pessoas não têm noção, fóbicas que têm vida muito limitada, já não conseguem conduzir um carro, não conseguem entrar no elevador, não conseguem estar na multidão, não conseguem estar sozinhas, ou não conseguem qualquer outra coisa que limita muito a vida deles. E quando começam a entrar em pânico, agravam. Se eles fizerem pranayama, para quem lá está em casa é uma respiração completa, se calhar a Paula pode nos ensinar para as pessoas lá em casa aprenderem um pouquinho. Pranayama é o conjunto, é a técnica, que consiste em exercícios de respiração, e depois existem vários exercícios. Como, por exemplo, respiração completa, respiração abdominal, respiração alternada no sentido de equilibrar as tais nadi, respiração para aumentar a vitalidade em vez de tomarmos um café. Portanto, também, assim, as pessoas não sabem respirar. Tu achas que consegues ensinar
uma respiração simples, generalista, que tenha benefícios para toda a gente lá em casa, aqui neste podcast? Sim, claro. Vamos começar vamos experimentar? já? Ok. Então vou pedir para que as pessoas se sentem confortavelmente. Eu não é? vou seguir os teus conselhos. Não é preciso cruzarem as pernas, podem ficar. As costas encostam-se à As cadeira? costas podem encostar-se à cadeira. Ok. É sempre preferível não encostar à parede, mas isso pressupõe um trabalho já sobre a coluna vertebral, de força e de Portanto, consistência. achas melhor se não tiver encostado todo? Do género, É se eu assim, tirar aqui e sentar na ponta da cadeira, Se é melhor? conseguires, eu acho Ok. que nós temos que nos adaptar às nossas circunstâncias. Muito bem. Olha, Se eu estou a fazer quisermos- assim sem estar encostado atrás. Muito bem, podem-se encostar à parede, podem esticar as pernas. O importante é que também mantenham o foco naquilo que vão fazer. Eu vou ensinar a respiração mais básica Eu de vou todas, fazer ao mesmo tempo que tu Muito bem. explicas. que é a respiração abdominal, que é a respiração com a qual nós nascemos, mais natural, mas que à medida que vamos crescendo vamos perdendo e vamos respirar só pela zona superior, que é muito pequenina, captamos pouco ar, pouca energia. A zona diafragmática ou diafragma, não é? Corresponde a uma área maior, à parte baixa dos pulmões, imaginando que os pulmões têm um formato triangular, é a parte baixa dos pulmões, portanto nós vamos respirar usando só essa parte baixa dos pulmões. Para ser mais simples, podemos colocar as mãos até na zona abdominal, ok? Então, vamos imaginar que a nossa barriga, se exprimindo assim de uma forma natural, é um balão, que quando inspiramos, o ar, vamos encher de ar o balão. E quando expirarmos, vamos retirar o ar do balão. Ou seja, inspiramos, projetamos o abdômen para fora, expiramos, recolhemos. Podemos fechar os olhos para nos concentrar, procurando evitar usar a zona média e a zona superior dos pulmões. É uma respiração, podem continuar mais um segundo, é uma respiração que vai atuar sobre o sistema nervoso parasimpático e, portanto, ele é altamente tranquilizante. Okay? Outro exercício simples. Força. Imaginamos agora que já dominamos a respiração abdominal e que vamos querer uma respiração completa, como há pouco dizias, ok? Então o princípio é o mesmo, inspiramos pela parte de baixo dos pulmões, depois enchemos a parte média e a parte superior. E ao expirar fazemos no sentido contrário, retiramos o ar na zona alta dos pulmões, na zona média e na zona inferior. Não sei se me conseguem ver. Agora podemos pôr uma mão na zona da barriga e outra cá em cima e vamos inspirar, enchemos e depois expiramos. Procurando não cair à frente e voltamos a repetir. E depois expiramos. Fazemos 2 ou 3 respirações completas e vamos sentir imediatamente os seus benefícios. Não é? Por isso é quando nós nos enervamos, nos dizem respira fundo. O problema é que nós não queremos respirar fundo porque não queremos deixar de estar enervados também. Deixa-me acrescentar-te um dado de medicina chinesa em relação a este mesmo exercício. Este exercício baixa o ritmo cardíaco e baixa o ritmo cardíaco de uma forma saudável. Talvez não saiba lá em casa, não sei se já viram aqueles homens mágicos que se põem dentro de uma caixa de vidro muito Sim. pequenina e que vão lá para o fundo Eles treinam muito esta respiração porque baixa o ritmo cardíaco e se fizerem muito, 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 conseguem baixar para 20, 30 batimentos por minuto. O que significa que precisam de muito menos oxigênio para viver e conseguem ir lá para baixo fazer tudo isso. O que é que tem de interesse baixar o ritmo cardíaco? Cada vez que nós estamos nervosos, o ritmo cardíaco aumenta. Se vocês baixarem o ritmo cardíaco, equilibram as emoções. E é engraçado, melhoram a memória. A memória, em critérios de pensamento chinês, depende do coração. Aliás, o povo sabe isso. Como é que a gente diz que a gente sabe qualquer coisa bem? Sabe? De cor. Coração em latim. Se falarmos em francês ou inglês, ainda é mais direto. Par cœur, by heart. Ou seja, pelo coração. Exato. Então, se o vosso coração estiver mais tranquilo, as vossas emoções estão muito mais estáveis,
a vossa saúde cardíaca está muito mais estável, o vosso sono melhora, Muito. Uma grande diferença. melhora, e a memória também melhora muito. Sim. Peço desculpa pela Não faz interrupção. mal, nós gostamos os dois de É conversar. um dado porque estas áreas cruzam-se todas. Sem área dúvida. em que acrescento aqui mais uma motivação para as pessoas treinarem lá em casa esta respiração completa. Rebobinam o vídeo, veem o que... Sim. E já disse à maneira antiga, rebobinam, agora ninguém faz disso, não é? Não sei como é que se diz agora na atualidade, mas no nosso tempo era aquelas VHS, carrega-se no botãozinho e rebobinava. Exatamente. É a mesma coisa, eles entendem. Sabes que a questão deste trabalho profundo sobre o sistema nervoso parasimpático, não é? Que é aquele que relaxa, que é aquele que permite acalmar, faz também com que nós consigamos ter decisões mais acertadas para nós, que evitam o sofrimento. Porque se tivermos um sistema nervoso treinado, nós conseguimos, perante aquilo que nos acontece, uma situação, um estímulo desagradável, não reagir de imediato. Portanto, é esse pedacinho, esse pequenino nanotempo que nos permite não reagir, permite-nos a escolher a melhor resposta. 100% Ou seja, em termos clássicos, diz-se que o yoga visa a libertação, não é? Total do ser humano, Kaivalya. Mas nós não nos preocupamos tanto com a meta, mas com o caminho que faz caminhando. E a prática do yoga dá-te mais liberdade. Tu tornas-te mais livre nestas pequeninas coisas, porque não respondes, não és escravo dos teus automatismos. Esta possibilidade de escolher, porque tu tens um sistema nervoso em equilíbrio, é fundamental. Não é? E existe, não sei se tu reconheces um autor que é Bessel van Kolff, Não conheço. que é o livro chama-se O Teu Corpo Não Esquece. É porque todos temos situações traumáticas e memórias traumáticas que se cristalizam no corpo. E por mais que tu percebas mentalmente a origem do trauma e percebas o que deves fazer, enquanto tu não habitares o teu próprio corpo e perceberes onde está o trauma, onde está a contratura, como é que a angústia se manifesta no corpo, aonde é que tu sentes a tua tristeza, tu não consegues superar o trauma. E o yoga, mesmo pela prática do pranayama, do asana, faz-te levar à presença. Ensina-te a habitar o corpo, tu percebes, porque as pessoas chegam às aulas, Pedro, e sem muito conhecimento daquilo que lhes é mais próximo, que é o corpo. Não têm conhecimento dos segmentos corporais, sabes? Não sabem o que é que as mãos exprimem, onde é que têm as dores. Nós dizemos relaxa os ombros e as pessoas, só quando dizemos relaxa os ombros é que as pessoas relaxam os ombros. Se tu disseres vamos relaxar, não relaxam. Eu estou 100% de acordo contigo e quero acrescentar aqui um dado. Eu sou mestre de Karatê, como tu sabes, faço artes marciais desde os meus 5 anos de idade, portanto já vou com 61 anos de prática e fiz quase todas as artes marciais. Sempre fiz Karatê mais qualquer coisa ao mesmo tempo, fiz muitas. E como eu sou mestre de Karatê desde 1980, apercebi-me das mudanças geracionais. Hoje em dia as crianças e os adultos têm problemas muito graves, que eles não sabem sequer correr ou andar. Ou seja, ainda se perdeu mais a noção do corpo do que os do nosso tempo. Porque os do nosso tempo iam brincar para a rua, iam usar o corpo para se mexer. Hoje há ainda um caso mais caótico. Qualquer questão do que estás a dizer encaixa em qualquer ser humano, mesmo num desportista. Porque a transmutação das emoções para o corpo é uma coisa que os humanos não têm consciência. Já vi que pela yoga consegues dar-lhes essa consciência e isso é muito importante. Mas olha, eu penso que as pessoas lá em casa interessam-se em coisas práticas que os possam ajudar. Tens assim algum conselho de qualquer coisa prática relacionada com o yoga que fosse fácil de transmitir para eles fazer? Por exemplo, esta tua técnica de respiração, esta que acabaste de ensinar, como é que recomendarias às pessoas que fizessem todos os dias? Todos os dias. Quanto tempo? O que se recomenda é que se pratiquem. Certo. Como tu dizes, com um bom mestre, com um professor não tão mestre, o yoga vale por si.
não é? E ao ser ensinado, ele vai trazer logo influências objetivas, muito visíveis. Se nós não virmos essas modificações, é porque alguma coisa não está a correr bem. Uma das razões pelas quais eu mando mais gente fazer yoga é pelo stress, porque nós Claro. vemos pessoas cheias de stress. Tens assim algum conselho, qualquer coisa assim prático, que fosse fácil de ensinar para as pessoas fazerem lá em casa, anti-stress? É assim, nós temos uma técnica fabulosa que é mesmo o relaxamento profundo e consciente. Portanto, no final da aula, mais ou menos, nós ensinamos o aluno, não é, a relaxar ponto por ponto do seu corpo. E depois fazemos também esse relaxamento, não é só físico, é emocional e mental. Agora, tenho pena, não consigo fazer aqui um relaxamento, mas então, nesse caso, Talvez possas explicar como é que se faz, mais ou como é que menos, se a fim das faz? pessoas terem Olha, uma ideia. Sim, vou fazer então. É muito fácil, é deitados, numa posição confortável, quentinhos. Podem colocar uma música agradável, suave e, e podem usar o seguinte método, que é acessível a qualquer pessoa: é inspirar e contrair todos os músculos do corpo. Desde os pés às pernas, mãos, braços, até rosto, e Tem uma depois sequência soltar. ou não? Neste caso, vamos fazer 3 vezes este processo de inspiração, contrair e depois soltar. Eu vou fazer, vai ficar aqui um bocado estranho, mas inspiramos, soltar. Okay? Este ato de relaxar vai fazer com que o corpo se solte. E as pessoas vão fazer isso deitadas, certo? Deitadinhas. E podem fazer 3 vezes, 5 vezes. Parece-me que é o método talvez mais fácil. Outra possibilidade seria levar a atenção ponto a ponto. Imaginamos, percorrer desde os dedos dos pés até ao topo da cabeça. Começar pelos dedos do pé esquerdo, E começar a contrair ou a senti-los, são 2 técnicas diferentes. certo? Uma é só contração, Que descontração. foi aquela que explicaste E agora. que vou E esta agora continuar é outra, agora, não vou é? continuar até É ao mais fim. tomar consciência de cada parte do corpo. Continuando é isso, com não o contrair e descontrair, Certo. fazendo as tais 3, 5 vezes, nós depois podemos imaginar, não é, que vamos para um local de eleição, uma praia quentinha, uma cascata, ou seja, construir mentalmente, pela imaginação criativa, um lugar que nós gostamos, que nos sintamos bem. E depois ficamos lá um pouco a sentir o calor do sol, por exemplo. É muito boa esta imagem. Depois do contrair e descontrair, imaginar que o sol está a lançar os seus raios quentinhos sobre nós, a dar-nos vitalidade. E depois retornamos pouco a pouco. Vamos retornando pouco a pouco, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, alongamos o corpo e podemos. Isto é uma técnica muito simples. Outra é justamente o treino da atenção, levar a atenção ao pé esquerdo, à perna esquerda, ao joelho esquerdo, coxa, depois pé direito, perna direita, até Como é os que dizes segmentos para todos. para o teu aluno sentir o pé? Que palavras é que tu usas para sentir cada parte do corpo? Uma indicação importante neste tipo de técnica, deste exercício em específico, é não mexer o pé. Ok. Eu quando digo vamos relaxar o pé, não é suposto o aluno mexer o pé. Não. É a prática da imobilidade, de estarmos ali quietinhos, é como um jogo. Estarmos imóveis. Achas que ajudaria a dizer para sentir o peso do pé ou o peso Isso da é perna? outra técnica, Pedro. Ok. É outra técnica, mas vamos a esta Tá agora. bem. Então, por exemplo, dizemos vamos, simplesmente assim, e vamos relaxar o pé esquerdo. E agora relaxamos a perna direita, perna esquerda, o joelho esquerdo e a coxa esquerda. Agora relaxamos o pé direito, a perna direita, joelho e coxa direita. Soltar. E vamos para cima, relaxamos o tronco, o peito, as costas, a coluna vertebral, todos os órgãos, soltar. Relaxamos a mão esquerda, o pulso esquerdo e vais por segmentos. E tu não é? vais falando mais ou menos esta velocidade ou mais lento do que estás a dizer agora? Numa prática real, um bocadinho mais lento. Um bocadinho mais lento. Mas a orientação aqui específica é não mexer a parte do corpo a que estamos a citar. Certo. Ok?
Lá em casa, já sabem, não mexer a parte do corpo que estão a pensar nessa altura. Estamos apenas a relaxar, E tens a ideia de soltar. quanto tempo é que vais levar para chegar dos pés até à cabeça? Depende, numa aula depende do tempo que tu tens, não é? Certo? Pode fazer 5 minutos, que já dá, ou pode fazer mais se tiver mais vontade de ficar ali. Até quanto? O impor Até a pessoa em Pode ser casa, meia hora sim, ou é demais? nunca é demais. Parece-me um bocadinho difícil para uma pessoa que não está habituada a relaxar, consiga estar parada meia hora. Porque a Certo? mente vai começar logo a pensar que tem que ir fazer o jantar e que tem coisas para fazer. Portanto, nem que faça 5, 7 minutos, 10, um quarto de hora, já é excelente. O importante é parar. Então, veja se consigo resumir, se eu percebi bem, que era para resumir aqui, para dar qualquer coisa de prático para as pessoas fazerem lá em casa. E atenção que relaxar faz extremamente bem à saúde. Fortalece o sistema imunitário, proporciona um sono biológico de qualidade, muitas vezes ajuda a resolver obstáculos internos psíquicos, né? Aqueles nós neuropsíquicos que a pessoa vai tendo, não é? E portanto é o anti-stress, é assim brutal. Ia dizendo que a psicologia moderna foi buscar muita desta informação da yoga, transformando em coisas simples de relaxamento, que não têm o nível de profundidade destes que são feitos pela yoga, mas é só para as pessoas perceberem que até a ciência acredita nestas Sim, metodologias. E continuando então, as pessoas vão deitar-se no chão, deitar-se tranquilas. confortavelmente, não pode ser no chão se for muito, por exemplo, mármore, é frio. Nós temos que nos proteger no frio, no yoga nidra, ou seja, no relaxamento. Porquê? Porque quando estamos a fazer relaxamento, o corpo, a temperatura do corpo desce, tende a descer um bocadinho. Para uma pessoa lá em casa que está sozinha, serve o colchão da cama deles? Serve perfeitamente. Ok. Então já estamos aqui a dar dicas práticas que Sim. lhes permitam Pôr fazer uma lá em casa. baixar assim a luz, ficar assim um ambiente mais cozy, mais O confortável. que eu percebi das tuas palavras, e estou de certa forma a tentar imaginar que terão percebido os outros lá em casa também, foi as pessoas depois deitadas começam por um dos pés, o esquerdo ou o direito à escolha deles, E vão de baixo para e vão de cima. baixo para cima e vão sentindo primeiro um pé, a seguir o outro, certo? Pode ser. Começam pelos dedos dos pés, depois a planta dos pés, depois o dorso dos pés, depois o calcanhar, daí para a frente, Se acharem que é muito minucioso, porque às certo? vezes as pessoas podem fazer mais amplo, podem, Mais por alto. exemplo, relaxar todo o pé esquerdo, depois passam para a perna, para o joelho, em vez de ir tão detalhado que as pessoas às vezes não têm. Eu faço, mas Percebi. eu, Claro, tu enfim, já és muito avançado, é como não é, tudo. não é bem Claro. ser avançada, mas tenho essa técnica, não é? Já tenho essa experiência, já consigo. Mas é mesmo isso. Eu sou mestre de karatê. Se eu quisesse ensinar uma técnica muito avançada a uma pessoa agora, seria totalmente impossível. Tenho que lhe ensinar as Tem coisas que ser básicas pequenino, para elas pois. depois conseguirem, com o tempo, Mas continua, aprender faz lá então outras a coisas. síntese. Pronto, mas de forma, aquilo que eu percebi, e penso que as pessoas também já perceberam lá em casa, que na prática o meu objetivo era oferecer-lhes qualquer coisa do teu conhecimento que fosse verdadeiramente prático para eles e que eles pudessem usar lá em casa, e estamos a conseguir. Pronto, e percebi então que as pessoas vão sentir cada parte do corpo, a começar pelos pés e acabar na cabeça, Exato. E relaxar cada ponto. sem esquecer nenhuma parte. E à medida que os sentem, relaxam-nos, Relaxam, sem mexer. sem mexer. É uma indicação mental que age no próprio corpo. Claro, e o tempo fica ao critério das pessoas lá em casa, Fica ao a critério. princípio Se pouquinho adormecerem, não faz até mal. ganharem experiência e Sim. depois Podem podem ficar o adormecer, não tempo que faz lhes mal, é apetecer. porque precisam. Claro, já agora, se tiverem que ir trabalhar foi de manhã, ponham um alarme, não Sim. vai acontecer adormecer e depois não acordar a tempo de ir para o trabalho. Aquele método do contrai e do descontrai é bastante eficaz. Ótimo. Portanto, são duas técnicas que podem usar. Eu não querendo voltar atrás no pranayama, mas também vou Volta, já agora o que propor for necessário. um outro exercício, que é a partir da respiração completa, não é? Nós enchemos completamente os pulmões e depois nós podemos parar a respiração com os pulmões cheios, a expirar e parar com os pulmões vazios. Já estamos a E expirar brincar. também pelos 3 andares, certo? Sempre, sempre, mas pronto. Então, imagina, não vamos ter retenções muito prolongadas. Vamos pensar que vamos, para as pessoas iniciantes, que não seja mais do que 5, 7, ok? Segundos. 5, 7 segundos. Então, eu vou imaginar, contar, inspiro. Expiro.
E também fico 5 tempos sem respirar. O facto de nós estarmos atentos à respiração, não é? Vai também fazer com que nos afastemos das preocupações. E vai, mais uma vez, influenciar todo o sistema prânico e energético e o sistema nervoso. O parasimpático, certo? O parasimpático. Também posso propor exercícios para aumentar a vitalidade em vez de tomar um café. Mas deixa-me só dizer às pessoas lá em casa, que nem toda a gente sabe de saúde, que o parasimpático é uma parte do sistema nervoso vegetativo autónomo que controla o pulmão, o coração, o estômago, o intestino, o tubo digestivo no seu global. Ou seja, e tenho a certeza que muita gente que nos está a ouvir lá em casa tem doenças desta natureza. Ao fazer práticas que melhorem a função do parasimpático, eles vão melhorar do intestino, vão melhorar do estômago, vão melhorar nervos. Do coração, dos nervos, claro, esse já era evidente. Acabei por nem referir porque era aquilo que me parecia mais evidente de todas. Já estou a falar daquelas coisas que as pessoas não imaginam lá em casa através da nossa conversa. Porque as pessoas já associam a ideia de yoga a qualquer coisa que vai fazer bem às emoções. Eu estou a querer explicar que também vai fazer bem à parte física. Exatamente. Nesse sentido. Existem várias técnicas no yoga que são muito importantes para o equilíbrio emocional. Mas agora, não vou falar, até cantar nos mantras, que trabalham a concentração, etc., são muito importantes. Talvez valha a pena explicar que é um mantra. Se não for agora, explica quando ok, então é outra técnica. Mantra são sons extroversores. Podem ser sons extroversores, alegres, musicais, que trabalham o sentido de ritmo, a audição, e trazem bastante alegria. E depois tens uma vertente mais interiorizante dos que são os de japa, que são os sons concentradores. Porque isso tem um pouquinho a ver já com a meditação, não é? Que também é essencial. É uma parte da yoga importantíssima. Sim. Que aliás é um dos grandes objetivos do yoga, só que nós não, as pessoas às vezes dizem, mas se nós queremos meditar, o objetivo é atingir a tal iluminação através da meditação, porque é que nós estamos aqui a fazer posições? Porque nós, quando chegamos a uma aula de yoga, somos muito indisciplinados, sabes, Pedro? Temos um corpo indisciplinado, temos dores por todo o lado. Como é que nós podemos meditar se não conseguimos estar sentados, sabes? Não se pode meditar, segundo o yoga, deitado. É sentado por causa da tal coluna vertebral e dos princípios energéticos. Como é que eu consigo meditar se estou permanentemente aqui ou chateada com qualquer coisa, não é? Portanto, tem que haver uma educação, não é? Do corpo e das emoções. Mas, às vezes, quando nós propomos exercícios de meditação ao aluno, é muito difícil para ele, se nós dissermos, olha, não pense em nada, é um absurdo, porque a mente faz o seu trabalho, que é pensar. Justamente. Portanto, claro. É difícil criar aqui uma abertura, que é esse o objetivo. Então o que é que nós fazemos? Damos brinquedos para a mente se distrair, com o objetivo de exatamente se concentrar. Por exemplo, podemos dizer, olha, concentre-se num som. Pode ser um som mais conhecido, que é o som Om, não é? Om. Existem outros. E então a pessoa pode fazê-lo oralmente, em conjunto, ou pode fazer mentalmente, se for mais adiantado. Isso também vai fazer com que a turbulência mental se aquiete. Porque nós estamos permanentemente perdoem-me o termo, uma certa esquizofrenia mental, não é? Nós estamos a pensar permanentemente sem perceber que estamos a pensar. Não estamos presentes. Mesmo a lavar os dentes, a conduzir, nós não estamos presentes no ato que estamos a fazer. Então, conseguir dominar esta mente, este macaco, na segunda tradição do yoga, o macaco que é irrequieto, mas é um macaco bêbado, portanto ainda mais irrequieto, e a quem lançaram fogo à cauda, portanto ele está quase incontrolável, e a quem o escorpião mordeu. Ai, meu Deus. Portanto, está-se a ver a dificuldade que é controlar e educar uma mente, não é?
assim. E esta educação da mente, de fazer com que a pessoa esteja presente, se habitua a não estar a ruminar no passado ou a projetar no futuro, segundo as suas próprias expectativas ou medos, ansiedades, é fundamental para o equilíbrio emocional. O objetivo dos exercícios de meditação, e eu já vou propor alguns simples, é, imagina que tu tens um lago. Quando o lago está muito as águas do lago estão muito irrequietas, o sol, quando se projeta, também fica com uma imagem muito trêmula. Ok. Assim é a nossa mente. O objetivo no yoga é que as águas do lago permaneçam tão estáveis que o sol se reflita com nitidez. Portanto, nós queremos parar estas ondas mentais, parar no sentido de estabilizar, de equilibrar. Sabes uma coisa muito engraçada e um paralelismo? Nós usamos essa mesma metáfora para as artes marciais. Tem a ver com a água do lago que tem que estar totalmente parada para termos a percepção do movimento dos adversários ou do adversário. Okay. Porque se houver movimento, ou seja, as artes marciais, claro, feitas da forma clássica, antiga, exigem um controle da concentração, o foco num só ponto, tal como na meditação da yoga. Ou seja, neste caso é o foco como se desaparecesse tudo do mundo, só ficasse o adversário, e na verdade o adversário é um objeto, o verdadeiro adversário somos nós, temos de ultrapassar, mas temos ali um obstáculo. E se a mente não estiver totalmente parada e calma, se houver outros fatores de distração da mente, a probabilidade de ganhar diminui muito. Pronto, era só um paralelismo e tem a ver com que na prática o Oriente tem uma base de pensamento que é quase igual, da Índia à China, ao Japão, à Coreia. Há ali a base filosófica que é a mesma. E era este paralelismo que nós usamos essa mesma metáfora em artes marciais, sobretudo japonesas. Muito interessante. Eu também continuo a dizer que a sabedoria é una. Existem muitas tradições filosóficas ocidentais que também têm esta vertente prática e que muitas vezes não são muito conhecidas, entendes? Porque nós estamos muito habituados à filosofia cartesiana do Descartes, do racionalismo, da diferença, da separação entre o coração e a razão, e devemos seguir a razão e não o coração, não é? Quando o coração agora já está aprovado cientificamente que é uma máquina não, é um cérebro, não é? Para super inteligente, claramente. Que entende, nós entendemos a realidade mais pelo coração do que pela mente, não é? Mas não temos essa consciência. Se quisermos um exemplo claro da relação entre a emoção, a lógica e o coração, pode-se morrer de uma má notícia. E quando se morre dessa má notícia, é do coração. Não é por acaso que o símbolo do amor é um coração. Bom, mas esta parte já não é tão emocional. Mas é emocional, não é tão lógica e racional. Mas há bocado falámos da memória e da relação com o coração, que a memória é qualquer coisa que a gente atribui ao intelecto. E, portanto, há claramente uma relação em critérios de pensamento chinês e de medicina chinesa entre o coração e o intelecto. Exato. Nós valorizamos muito o conhecimento intelectual e também a nível cultural, por isso é que existem uma série de perspectivas, escolas filosóficas ocidentais que também se aproximam do pensamento oriental, ou seja, os princípios acabam por ser os mesmos, o que eu acho super interessante. Relativamente à meditação, nós podemos começar por prestar atenção a tudo o que existe, a tudo o que se apresenta sem julgamento, mas depois no yoga nós procuramos essa unidirecionalidade da atenção que tu falavas. Damos um objeto, pode ser visível ou puramente mental, e vamos fazer com que o pensamento fique focado nesse ponto. O que está à volta do pensamento são as tais distrações da mente. Memórias, expectativas, ressentimentos, emoções, que pouco a pouco tendem a desaparecer. Ou seja, para quem está lá em casa, vamos tentar que as pessoas pensem numa só coisa. Será numa assim? Só coisa. Exatamente. Podes dar um exemplo, por exemplo, prático que sirva para toda a gente, para as pessoas tentarem lá em casa. Pensarem-se numa só coisa.
Olha, por exemplo, quando forem a passear à noite, podem se concentrar numa estrela. Ok. É bonito e tentem concentrar-se na estrela, sem pensar em nada. Porque nós também temos que superar estas características da mente. A mente é muito julgadora, é muito separatista, separa, divide. Acho interessante, mas pensa de qualquer coisa que toda a gente possa fazer. Há muita gente na cidade que não vê as estrelas, Não vê as estrelas, pois. porque elas não existem na Exato. cidade, e se calhar qualquer coisa que seja possível para qualquer ser. Não pode ser uma parte do corpo. É mais difícil, mas podem se concentrar, por exemplo, na respiração. Ótimo, Podem sentir o ar a entrar pelas narinas e a sair. Ou muito ainda bem. mais complexo, mas bastante interessante, fechar os olhos e imaginar uma narina no intercílio, entre as sobrancelhas, e imaginar que o ar entra, vai até ao centro do cérebro e depois volta a percorrer o caminho contrário. Se tiverem dificuldade, podem dar uma corzinha dourada, qualquer coisa, um fio que passa, é o da respiração, nessa narina imaginária, até ao meio centro do cérebro, neste caso até à hipófise, não é? Certo. E depois, expirando, percorre o caminho contrário. Mais simples, porem um pontinho na parede. Desenharem um pontinho e colocarem um pontinho na parede. E de vez em quando sentam-se e olham, concentram-se nesse pontinho. Uma muito interessante e fácil, porque pronto, é assim interessante para as pessoas, é a chama da vela. É muito, muito fácil acenderem uma velinha e depois concentrarem-se na chama da vela. E é melhor estarem no escuro, presumo eu, não é? Sim, se Sejam apagam a preferência. luz Sim, pois claro. e acendem uma Acendem uma velinha velinha. e concentram-se. Ficam sentados quanto tempo? O tempo que quiserem. Que posição é que eles escolhem? A que for mais confortável. Ora, ótimo, já respondemos aqui qualquer coisa de natureza prática que vai permitir às pessoas Mas lá eu em casa. iria complexificar Vai, um força. bocadinho da Chega. vela. Portanto, focam a chama da vela, o segundo grau de dificuldade, focar a chama da vela sem pestanejar, mas é muito difícil. Ok. Ou fixam a chama da vela durante algum tempo, 1 minuto, ou o que puderem, e depois fecham os olhos e procuram visualizar a chama da vela. Essa parece-me muito interessante. Eu vou experimentar essa em casa. Visualizar, normalmente visualizamos aqui no centro das sobrancelhas, mas é uma imagem mental. É fácil, porque é muito forte. Nós estamos ali concentrados na chama da vela, procuramos. Se vierem pensamentos, nós não nos vamos aborrecer. Não vamos brigar com os pensamentos, vamos aceitá-los. Dizer, olha, está aqui um pensamento, mas também não lhes vamos ligar. Não lhes vamos dar atenção. Concentramos na chama da vela e depois fechamos os olhos e visualizamos a chama mentalmente. Olha, deixa-me fazer aqui um acrescento muito pequenino. Este ponto entre as duas sobrancelhas, em critérios de medicina chinesa, chama-se Yin Tang. E é um ponto que equilibra o mental, equilibra os pulmões, equilibra o coração e equilibra a pele. Para termos a Extraordinário. noção do engraçado. E nós acreditamos que sentir ou pressionar um ponto pode fazer efeito direto nesse E ponto. faz, nós também usamos. Ora, aí está. Também pode ser, pode com o seu indicador. Estás lembrado que começaste por me dizer que eu te curei uma dor de cabeça quando tinhas 17 anos com um dedo. Com o ok? dedo. Ou seja, as pessoas têm a ideia errada, e não falo muito da acupuntura, que hoje é o teu dia, que o que faz o efeito é a agulha, mas não, o que faz o efeito é o ponto. A É o agulha ponto. é o instrumento melhor para fazer. Mas o pensamento pode fazer esse efeito. O que é que eu estou a querer dizer? Estou a querer dizer, quando estou com essa tua técnica de meditação, estou a fazer autoacupuntura mental. E estão usar a mente para se tratarem, mesmo sem terem consciência disso, estão a usar a acupuntura. Exatamente, a outra técnica é tu com o indicador tocares, pressionares ligeiramente, de olhos fechados, claro, não é? Concentrado, nada disto funciona se não tiveres uma entrega mental. E depois, passado algum tempo, podes retirar o teu dedo e talvez sintas ainda aqui qualquer coisa que é a ação do teu toque, não é? Aqui, sabes que há um grande mestre no século XX, mestre Shivananda, de Rishikesh, um médico hindu, que escreveu muitos livros, e ele dizia: o pensamento segue o prana, ou seja, segue a energia.
onde está o pensamento está a energia. E, portanto, se nós temos que direcionar a nossa atenção, o nosso pensamento, para que a energia possa ser conduzida. Deixa-me traduzir para o público de medicina chinesa, que vai muitas vezes dizer, traduzir como para chinês, é porque aquilo que os indianos chamam prana é o mesmo que os chineses chamam chi e o que os japoneses chamam ki. Ou seja, estamos a falar de energia. Estamos a falar do mesmo. E, portanto, a importância de nós também cuidarmos daquilo que pensamos, não só do que comemos, não é? Das nossas emoções, mas também daquilo que pensamos, que autorizamos a que habita a nossa mente. Porque se nós estamos constantemente a alimentar pensamentos negativos, isso vai terminar sempre em sofrimento. Essa ideia é muito boa e extraordinária, porque as pessoas já ouvem falar de higiene de estilo de vida, uma parte das vezes pensam em alimentação e exercício físico, e agora estamos a falar de higiene de estilo de vida do pensamento. Do pensamento e das emoções, não é? E das emoções também. Das emoções. Porque as emoções, nós sentimos-las e identificamos-nos muito com as emoções, não é? Quando sentimos uma raiva, entregamos-nos a ela. É como se ela nos pertencesse. Como é que, do ponto de vista prático, tu consegues aconselhar as pessoas a conseguir controlar essas emoções, a terem as emoções boas e não terem as muito más? Bem. Então, para já vou só acabar de fazer este raciocínio, que é, nós identificamos-nos com a emoção. Parece que aquela emoção é nossa e nos define, não é? Assim como as ideias, nós agarramos às nossas ideias e parece que eu sou as ideias. Mas as emoções passam, as ideias passam, modificam-se. Eu já não defendo aquilo que defendi há 5 anos atrás e, portanto, elas não me definem. Eu não sou as minhas emoções, eu não sou o meu pensamento. Isto é muito importante, para que nós não nos apeguemos a elas. O ato de apegar às emoções é que leva mais, é que as intensifica. Só dar um exemplo prático. Eu era professora do liceu e às vezes aborrecia-me com os alunos, eu gosto muito de dar aulas, mas às vezes aborrecia-me. E quando saía, ia dar uma aula de yoga, passava por um jardim e sentava-me no banco a pensar, mas eu agora, como é que eu vou conseguir dar uma aula de yoga? Porque eu estou assim tão com mau feitio, não é? E depois ia para a minha escola de yoga, começava a dar uma aula e eu nunca mais me lembrava daquilo que me tinha feito zangar. E chegava ao final da aula e pensava, mas afinal, o que é que era que eu estava zangada e já não me lembro? Foi o facto de eu não me ter apegado a essa emoção que fez com que ela não se intensificasse. Agora, prática. Praticar yoga ou outra filosofia oriental ou uma outra prática. O budismo também tem umas soluções muito boas. Então, porque os exercícios de respiração já vimos, aquieta os pensamentos aflitivos. Mas poderia dizer-vos, pegando no conceito de um grande mestre de yoga, que é o mestre Patanjali, que escreveu o Yoga Sutra, que ele dizia: os pensamentos negativos terminam sempre em sofrimento. Por isso, devemos conviver com os seus opostos. O que é que isto significa? Se eu tenho um pensamento negativo, imaginemos, de avareza, não é? De agarrado ao dinheiro, ter medo que falte, não é? Eu tenho que conviver com o pensamento oposto, que é o da generosidade. É contrabalançar logo. Só que nós não fazemos isso, ou em conhecer gente generosa, é fazer o oposto. Isso é muito difícil. É, mas a transformação é possível. Porque tu sabes que o comportamento tem uma contrapartida neuronal. Há uns caminhos energéticos neuronais que já foram abertos e que nós vamos sempre pelo mesmo caminho. Automatismos mentais. Tenho uma estrada e vou por aquela estrada. É um pensamento negativo, é uma estrada que eu já percorri, vou sempre por ali. Não é? Mas acabo sempre por sofrer, vou pôr um sinal de stop. É difícil porque a minha tendência é ir por ali e eu não tenho uma estrada nova. Eu tenho que ir fazer uma estrada nova. Tenho que ir fazer pelo atalho, começar a passar, os meus pés vão passando, começa a aparecer a terra e pouco a pouco fica uma autoestrada. E eu já não volto àquela tendência. Nós temos tendências, automatismos, que no yoga se chamam samskara. São tendências inconscientes, são padrões
inconscientes, também o Freud também fala assim. E, portanto, eu tenho que construir novos caminhos neuronais, não é? Como? Fazendo coisas diferentes. Esta semana em vez de ir para a minha casa sempre pela mesma estrada, vou por outra. Não vou tomar o café ao mesmo café, vou a outro. Vou fazer coisas diferentes, vou fazer coisas difíceis, vou sair da minha zona de conforto, vou questionar as minhas crenças, numa discussão, vou pensar, vou pressupor que o outro é que está certo e que eu não estou. Ou seja, vou baralhar o sistema que está construído sob automatismos para criar novos caminhos neuronais, novas perspectivas de ação. A pessoa precisa tomar consciência. Olha, estou eu aqui a pensar que ninguém gosta de mim. Há muita gente assim. E há razões para nós pensarmos que ninguém gosta de nós. Certo, são os nossos dúvida. traumas, as nossas memórias. Mas eu vou contrariar. Mas porque eu tenho a certeza que ninguém gosta de mim? Não faz mal. O cérebro não distingue o que é verdade do que é errado. É a mente é que lhes dá a verdade e o errado. Eu vou imaginar que toda a gente gosta de mim. Não acredito, não faz mal. Vá fazendo e fazendo. E depois disso, pouco a pouco, vai ficando real. Muito interessante. A meditação e o yoga em geral tem esta capacidade de trabalhar a plasticidade neuronal. Quer dizer que desenvolve áreas do cérebro que nos permitem adaptar a novas situações. Olha, assim numa perspectiva prática, quem nos ouve lá em casa, porque a forma como tu explicas é bastante elaborada, como é normal uma pessoa muito intelectual, não é? Exatamente. Na prática, as pessoas devem tentar criar emoções opostas àquelas que sejam negativas. Que sejam negativas para elas e que as deixam mal. Mas quero dar-te uma perspectiva engraçada, porque para a medicina chinesa, por exemplo, falaste de avareza. Para a medicina chinesa, isso tem a ver também com insuficiências dos órgãos. Ou seja, quando as pessoas tiverem certo tipo de alterações nos órgãos, têm mais tendência, por exemplo, tenho a certeza que praticar respiração melhor diminui a avareza. E vou explicar porquê. É porque para a medicina chinesa, esse conceito de avareza e do excesso de apego ao material é um problema pulmonar. É um problema que vem do pulmão, de uma parte que a gente chama a mente do pulmão, uma entidade visceral do pulmão, que é uma espécie de mente do pulmão. Essa mente do pulmão, quando ela está doente, apega as pessoas demasiado às coisas. E então, se uma pessoa tiver uma deficiência a nível pulmonar, tem mais tendência a ser avarento do que o contrário. Muito interessante. Esta conversa dava para 20 horas. Temos que ir para o jardim outra vez, não é? Pois é. De forma que, mas há um limite de tempo para nós falarmos. Era importante que as pessoas soubessem como é que te podem encontrar. Nós já sabemos, vamos passar aqui as tuas redes sociais no vídeo, para as pessoas podem copiar por aí, mas diz tu, como é que as pessoas podem chegar até ti? Pois eu agora fiz uma mudança de vida, deixei Lisboa e voltei para o campo. Estou a morar ali na freguesia do Carvoeiro, no concelho de Mação, e portanto estou a recomeçar uma nova vida. Nesse sentido, vou iniciar aulas online. Eu sei que não é a mesma, não é o mesmo que praticar presencialmente, mas o mais importante é mesmo a prática, não é? E às vezes as pessoas... Eu sou um defensor do online. Eu também. Eu ensino muito online. Sim. Pois, eu também faço aulas online com pessoas e também me dou bem. Durante o Covid, que era proibido fazer desporto, nós ensinámos karatê online. Foi. E funcionou. E funcionou. Manteve as pessoas a treinar, exato, a fazer qualquer coisa. Quando isto, acho que há coisas muito mais... Não há nada assim tão prático disso. Eu acredito que o teu online vai funcionar muito bem. Eu também acho. Estão todos convidados e também vou fazer porque acho que 2026, nós estamos a viver tempos muito exigentes, não é? E que é importante praticar. E muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas mesmo assim não fazemos. Então eu vou iniciar um grupo também online, vai ser uma vez por semana, meia hora apenas, para nós trabalharmos os exercícios só constituído por respiração, relaxamento e meditação.
para que as pessoas possam ganhar força, foco, inspiração e coragem para todos os desafios que presentemente estamos a viver. Muito bem, pois sigam a Paula Moraes online. Eu também vou fazer todos os possíveis para integrar o teu grupo também. Também que tinha um prazer. Pronto, eu também gostei muito Foi um prazer de estar aqui. E seguramente vamos ter que fazer uma segunda parte. Sim. Mais tarde. Obrigada. Obrigado também. Obrigada. Foi mais um episódio do meu podcast Entre Pulsos, a escuta profunda que transforma a sua saúde. Siga-me nas minhas redes sociais e também no YouTube e no Spotify. Até à próxima.